A senhora estava com um quadro dramático. Era uma enxaqueca que se manifestava todos os dias. E, numa dada circunstância, surgiu um evento que foi não agradável. Ela, lidando com um amigo que cuidava dela, sentiu-se envolvida por um sentimento que ela só entenderia mais tarde, de apaixonamento. Mas ela detinha sua família, casada. Ele detinha a família dele, eram casados. E o amigo, quiçá, percebendo essa movimentação, extrapolando dos seus limites, pôs então um freio, estabeleceu um distanciamento ecológico para resguardar a relação de amizade e de cuidado que estava se estabelecendo. Ela, no entanto, não tomou isso de bom tom, porque não sabia que estava apaixonada, mas estava, e não compreendeu porque o amigo fez um distanciamento. Ela então entrou num sentimento de rejeição, o que fê-la deprimir e vivenciar umas experiências no estado sonambúlico, no qual ela se agredia, e depois de acordar, sair do estado sonambúlico e depreender-se de que ela se maltratava fisicamente, numa busca indireta pelo suicídio, ela deu-se conta de que precisava fazer uma pausa para se cuidar. E assim foi feito. Buscando a ajuda psicoterapêutica transpessoal, ela teve o ensejo de fazer um mergulho. Primeiro, dar-se conta de que ela estava apaixonada e de que o cuidador dela tomou uma atitude de bom senso. Foi muito respeitoso com a relação e com a amizade e com a atitude de cuidado. Fez o que deveria ser feito, uma quebra de vínculo, de rapport, um distanciamento para equalizar melhor a relação que estava dando sinais de turbulência. Mas ela, depressiva ainda, e buscando saber as fontes daquela armadilha da qual ela se viu envolvida, fez esse mergulho no inconsciente profundo e foi para uma experiência riquíssima. Ela se via acasalada justo com a figura que hoje é esse amigo. Era um relacionamento momentoso, festivo, com um piano, uma filha de em torno de 6, 7 anos. Era a felicidade plena, era o céu. De repente, numa circunstância em que o esposo sai para as suas atividades, ele sofreu uma emboscada e foi assassinado. O golpe fora demasiadamente forte, e ela então, vendo-se suprimida da companhia afetiva que lhe era ideal, ali ao lado do caixão, completamente dispersa, sem conseguir considerar de que naquele caixão estava o corpo do seu parceiro, e talvez para ela o parceiro, ela então desequilibrou-se emocionalmente. E a partir de então, não sentindo mais vontade de continuar a viver, entrou numa crise existencial e passou a arquitetar um plano de reencontro com o parceiro. E assim o fez. Depois de acomodar algumas providências, já no tempo, ela entreteceu o planejamento agora em concretização. Buscou veneno e assim ingeriu o veneno para que ela pudesse, através da morte, ir ao encontro do parceiro. Sucedeu aquilo que era o inevitável. A sua experiência no mundo espiritual fora dramática. Não encontrar o parceiro, nada obstante o buscasse inquietamente. E, depois de um longo tempo, resgatada, ela começou a ser acolhida, de modo a que pudesse reduzir o seu sofrimento. E o sofrimento era resistente, porque já acolhida,
ela sempre se perguntava pelo seu grande amor e questionava a divindade e questionava os cuidadores, porque o grande amor dela não viera recebê-la e não a encontrava. Onde estava Deus, que suprimira esse laço afetivo e depois dela ir ao encontro dele, não conseguira encontrá-lo? Depois de um tempo razoável, ela foi cuidada com algumas informações de acréscimo. E disse-se-lhe a ela: o seu programa era de um acasalamento no qual você enviuvaria. Era programado de que seu esposo deveria desencarnar. Não necessariamente na emboscada, assassinado, mas desencarnaria. E você experimentaria a viuvez dramática como processo de aprendizado. Como seria uma experiência muito difícil, um espírito que lhe ama muito aceitou vir como filha para lhe ancorar diante da dor que seria demasiada. Mas você foi tão egoísta, pensando só em você e na sua dor, que você esqueceu da filha, esqueceu que tinha pais, e os pais que você deixou, que tinham perdido já o genro muito amado, agora perdiam a filha por suicídio, entraram no desgosto e faleceram. E a criança ficou órfã. Essa foi o drama que os benfeitores colocaram a ela. E a proposição para que ela pudesse remediar aquela circunstância mais imediata era uma encarnação. Como ela detinha valores e possibilidades, ela encontraria uma família que lhe daria o suporte. E assim aconteceu. Ela nasceu e sempre, desde criança, era uma criança triste. E quando foi galgando a adolescência, procurava um grande amor, e sem encontrar naturalmente. À medida que o tempo foi passando, o seu vazio interior foi de tal monta, em que ela então buscou uma alternativa para trabalhar a sua solidão afetiva, porque nada nem ninguém conseguiu lhe atender às demandas do coração. Então ela se filiou a uma ordem católica, e a partir daquela ordem, ela se integrou e foi viver a filantropia, a religiosidade dentro daquela ordem. Mas desde criança, trazia dispepsias, vômitos reiterados, em função do suicídio do veneno que ela havia tomado. E quando galgou a idade de adulto jovem, o seu corpo não deu conta de mantê-la no corpo. O seu corpo entrou em falência e ela saiu do corpo e desencarnou. Essa senhora, porque já tinha uma certa idade, ela deu-se conta dessa realidade em sucessivas imersões, que nós estamos aqui à guisa de estudo e de reflexão, reportando-nos. Ela, então, pôde fazer uma inserção a partir desse conhecimento, com a lucidez da perspectiva reencarnatória que tinha, deu-se conta de que os transes sonambúlicos eram, na realidade, a experiência evocada da desencarnação do esposo, quando sofreu a emboscada. A tentativa de molestar-se o corpo era ainda o resíduo, tentando impulsioná-la ao suicídio no estado de transe sonambúlico. Deu-se conta de quanto aquele amigo cuidador foi cuidadoso com ela e integrou-se na atividade espiritual espírita, da qual ela já participava, e a partir daquele tempo, nos tempos que se seguiram, fidelizando a sua relação familiar, reajustando o psiquismo e melhorando da enxaqueca grandemente,
ela foi se entregando ao trabalho do bem, numa vinculação com aquele amigo, distante, mas no mesmo trabalho, que lhe ensejava produzir aquilo que o seu coração lhe proporcionava como sugestão. E assim, com os anos se passando, o trabalho espírita do qual ela estava vinculada pôde se transformar numa referência de trabalho de solidariedade, de fraternidade. O seu lar recebeu dela a experiência significativa de que quando a gente observa as leis que devemos observar, fazemos a escolha por aquela que representa o melhor para o nosso caminho. E às vezes o caminho é estreito, porque nós estreitamos o caminho. Porque Deus não haveria de fazer um caminho estreito para os bons entrarem, para a maioria entrar pelos caminhos largos, as portas imensas. O caminho é estreito e a porta também é igualmente estreita, porque nós nos distanciamos dessas leis de amor e nos perdemos. E é por isso que Jesus faz menção, de uma forma simbólica, de que o caminho hoje é estreito para aqueles que estamos na caminhada, porque nós o tornamos assim. E ampla é a possibilidade da perdição, porque o automatismo da perdição foi instalado no nosso comportamento. Porque a divindade, de modo algum, poderia fazer uma desequivalência, empurrando a maioria para a perdição e uma minoria para a salvação. Quando olhamos assim, nós vamos nos dando conta de que o perdão é uma demanda do cotidiano. O auto-perdão é uma demanda do cotidiano. Porque a vida sempre nos reporta no contato com aqueles com os quais nós já agenciamos comportamentos no palco da existência, ocupando lugares e papéis diferenciados. E tudo que se nos acontece vem por conta dessa conspiração positiva, amorosa do divino, que nos enseja sempre reencontrar as consequências daquilo que fizemos. E sempre com suporte, para que a gente faça o melhor aproveitamento diante do desafio que se coloca perante nós mesmos.